gravar aqui, que aí depois eu disponibilizo essa aula para a turma toda. A gente vai continuar o nosso conteúdo de materiais aí hoje, falando de um material que é muito versátil na construção civil, né? À medida que a gente vai conhecendo mais as propriedades desses materiais, a gente pode potencializar o uso deles, né, de diversas formas, né? A gente vai falar um pouco de hoje sobre madeiras, né? E a gente vai ver que à medida que a gente conhece esse material, que a gente sabe do que é possível ser feito com esse material, a gente pode usar de diversas formas aí nos nossos projetos, muito além do que só um revestimento ou imobiliários em esquadrias, né, que é o que a gente costumeiramente a gente vê nos projetos, né? Então vou colocar aqui na tela só para a gente já começar a conversar. Bom, né, então como eu disse, a gente vai falar um pouco de madeiras, né? A madeira talvez tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro material de construção propriamente dito, né? A gente viu um pouco dos metais, né? Já vimos ali de concreto, já vimos também de cerâmicas, né? Que são materiais também muito antigos, né? Mas de certa forma, como material de construção, talvez a madeira seja ali até anterior a esses outros materiais, né? A gente tem, a partir do momento que o homem, né, pensar ali na pré-história, a partir do momento que o homem deixa de ser. Thaís, você quer falar alguma coisa? Pode. Professor, Ah, eu acho que você não colocou para gravar ainda. já eu coloquei pelo OBS aqui. Ah, tá, por isso que não apareceu aqui pra E gente. isso é porque essa gravação que tem aqui pelo Meet, ela tem um limite e tal, então eu tô gravando pelo OBS mesmo. E aí Ah, sim. depois eu gero um vídeo e coloco lá no YouTube. Bom, aí retomando aqui, né? Então, a partir do momento que o homem ele deixa de ser sedentário, né, de certa forma, quando ele sai das cavernas, né, porque ele morava ali nas cavernas, de certa forma era uma residência fixa, né? E aí ele passa a ser um ser, né, uma criatura nômade, ou seja, ele passa a se deslocar de lugares para outros lugares, de um lugar para outro lugar, ele precisa, de certa forma, criar ali um lugar para ele se fixar, né, que é a residência dele. Né? Então, seja por diversos motivos, né, na busca de novas regiões para plantar, para colher frutas e animais, ele precisa sair daquela condição ali de sedentário, né, de morar ali na caverna onde ele tinha a residência dele, e precisa ir para um outro lugar, seja por qualquer motivo, e aí ele precisa criar um espaço onde ele vai viver, onde ele vai se proteger das intempéries e tal. E aí ele começa a desenvolver as técnicas e as tecnologias para que isso seja possível. Né? E aí o manuseio das madeiras, né, todos os materiais vegetais ali, vão possibilitar que ele construa ali, desde casa na árvore, cabanas e uma série de outros elementos ali para possibilitar que ele possa viver em outras regiões. Tá? Então, dito isso aí, deixa eu só ver aqui. É o que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? A gente vai trabalhar o que é a madeira, né? Para a gente conhecer um pouco desse material, e aí isso é importante a gente ter uma noção de como que esse material se desenvolve, para a gente saber como usar esse material, né? A gente vai ver também as vantagens e desvantagens desse material. Vamos ver um pouquinho de como classificar, né? De forma assim bem simplificada, como classificar esse tipo de material. Né? Vamos também conhecer um pouquinho do processo de produção desses materiais, porque às vezes a gente propõe ali da utilização desse material de uma certa forma que às vezes o processo de produção vai limitar esse uso. Então é importante a gente conhecer esse processo de produção para a gente poder, né, saber a melhor forma de usar. Vamos ver algumas propriedades desses materiais.
né, e como que isso vai influenciar ali no desempenho deles. Vão ver os defeitos, né, desse material, né, alguma coisa que a gente possa comparar ali, por exemplo, com os metais, né, o metal ele é um processo 100% artificial, né, para você produzir ali, né, um ferro, um aço, um alumínio, né, a gente passa por um processo que é completamente artificial na transformação do minério de ferro em ligas metálicas e por aí vai. Já não é o caso da madeira, ele é um processo natural e aí ele está sujeito a esses defeitos de origem natural também. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso e vamos fechar ali, né, falando um pouquinho das madeiras transformadas. Né, vocês já devem ter ouvido falar em MDF, em OSB, então a gente vai ver um pouquinho o que, que é cada um desses materiais e depois a gente vai só ilustrar um pouquinho ali dessas aplicações dessas madeiras aí na construção civil. Até não está aí na agenda, né? Mas a última coisa que a gente vai ver é a nossa próxima aula da semana que vem, vai ser uma atividade de laboratório, onde a gente vai fazer alguns ensaios para a gente perceber algumas diferenças que são claras, né? E aí muito fáceis de identificar para a gente usar essas madeiras aí no nosso dia a dia aí de arquitetos. Vocês podem me interromper sempre que quiserem, mandar dúvidas aí pelo chat. Eu vou tentando responder na medida do possível. Bom, então o histórico aí da madeira, né? Como eu disse, a madeira foi um dos primeiros materiais utilizados aí pelo homem, né? Até pela sua facilidade e também por já estar numa condição que ele possibilita o seu uso, né? É diferente ali da gente usar o metal, o ferro, que precisava, né, do ferreiro lá, fazer aquele processo todo para criar uma espada, uma ferramenta, né? A madeira não, a madeira ela já está ali, né? Eu só preciso cortar da forma como eu quiser usar e aplicar ela na minha necessidade, né? O homem ele começa com uma manipulação primária da madeira, né? E essa manipulação vai evoluindo, passando por diversos momentos ali, a construção de ferramentas, a construção de veículos, né? Por exemplo, embarcações que possibilitaram o deslocamento de a áreas assim remotas até então, né? Por exemplo, atravessar um mar para ir para uma ilha, por exemplo, começa ali com a criação de canoas, barcos e por aí vai, né, que possibilitou a expansão do homem aí ao longo do globo terrestre. Né? Tudo isso muito pela evolução do processo de manipulação das madeiras. Né? Inicialmente, o homem vai trabalhar ali aliando essa madeira a outros materiais, por exemplo, peles de animais, vegetação, né, para criar, por exemplo, cabanas com palha por cima, né, para criar ali, como eu disse, aquela proteção com relação às intempéries e outros animais que pudessem, né, atacar eles ali, né, a produção de ferramentas, sempre associado a outros materiais. Por exemplo, a gente tem ali, a partir do momento que ele começa a manusear o metal e tal, ele começa a criar ferramentas ali, punhal, né, que é a associação da madeira com elementos metálicos ali, criar uma machadinha, né, diversas outras ferramentas de manipulação. E aí vai evoluindo, né, passa materiais de cultivo da terra e etc. Né? Seguindo aqui, eu tenho que ficar trocando de tela aqui. Inicialmente, como eu disse, né, ele vai usar esse material para construir abrigos de proteção contra as intempéries e outros perigos, né? E também a madeira foi um dos principais elementos ali para o desenvolvimento humano, né? Que usava esse material para construir ferramentas, para a partir do momento que o homem descobre ali o fogo, né? A fonte de combustível para esse fogo vão ser madeira e outros vegetais ali, né? Vão possibilitar que ele passe a preparar alimentos, a manusear e criar outras tecnologias de diversos ramos ali, diversos
setores da atividade humana, né? Então tá aí embaixo aí criação de ferramentas, de armas, embarcações e por aí vai. Então aqui alguns exemplos, né? A gente tem ali, né, a criação de cabanas, né, onde ele vai associar essas madeiras, seja em forma de bambu, de galhos, de troncos, né, a peles de animais, a palha e outros materiais que ele vai possibilitar a construção ali dessas moradias, né, que é a partir do momento que ele sai das cavernas, ele precisa, né, de um lugar para ficar. A partir do momento que ele passa a cultivar a terra, né, ele sai das montanhas e aí ele vai para as regiões de planície para cultivar essa terra. Então ele precisa não só de ferramentas, mas também do local para ele ficar ali. E aí o que, que é a madeira? Né? Fizemos essa introdução histórica aí vamos falar um pouquinho do que é esse material. A madeira ele é um material vegetal que ele é extraído do caule das árvores, né? Ou seja, do tronco ali da parte central das árvores e que pode ser aplicado hoje em dia na construção civil em forma de telhado, em forma de esquadrias, né? Seja janelas ou portas, seja em piso, né? Piso de taco, piso de tábua corrida, deck, por exemplo, uma área externa de piscina, né? A gente pode usar esse material na fabricação de móveis, fabricação de instrumentos musicais, como já foi mencionado, embarcações. Você tem hoje em dia, por exemplo, bicicleta de bambu, né? À medida que a gente tem a revolução industrial, a utilização de dormentes, né, de madeira como dormente para expansão ali de linhas férreas, né? Então, levando ali esse desenvolvimento industrial e tecnológico a diversas partes aí, né? Não adiantava nada ter a possibilidade de criar ali os trilhos e as ferrovias se não tivesse a estrutura ali que dá sustentação a esses perfis metálicos, né? Então a madeira foi muito importante nisso aí também. Até hoje, né, a gente ainda tem ali muito grandes trechos de linhas férreas, principalmente no Brasil, ainda com dormentes de madeira, né? Eles tendem a ser trocados com o passar dos anos, mas a gente ainda tem ainda um grande número. Então aqui é um exemplo aqui que mostra um tronco, né, de árvore cortado e é possível a gente perceber algumas regiões aqui dentro desse tronco, né? A gente tem aqui a casca, que é aquela parte mais externa que a gente vê, que ela costuma ter uma superfície mais áspera, né, mais grosseira mesmo, que é justamente a proteção da árvore, né, dessa região central dela ali. Essa parte que está aqui mais clara, né, que é esse alburno aqui, que é subdividido em anéis de crescimento, né? A, a árvore, né, que aí depois vai virar madeira, ela tende a crescer radialmente, né, ou seja, a partir do centro, e essa parte mais clara aqui, que é o alburno, são justamente esses anéis de crescimento, né, à medida que os anos vão passando, esses anéis vão crescendo, né, e a árvore vai ficando mais robusta. A diferença dessa parte aqui mais clara para o centro, que é o cerne aqui, é basicamente como que ela é constituída, né? Essa parte onde estão os anéis de crescimento, ela é constituída por células vivas ainda da madeira, enquanto que o centro ali, o cerne, que é a parte mais resistente da madeira, é constituída por células mortas. Então, à medida que essas células vão morrendo, elas vão se solidificando e ganhando resistência a partir do momento que os anéis de crescimento vão se expandindo, né? Então, vai a partir do centro, os anéis vão crescendo, né, esses anéis, e aí a gente tem essa parte central, onde as células vão morrendo, e isso vai se solidificando, vamos dizer assim, e ganhando resistência, né? Esses vasos aqui, que são esses elementos aqui no outro sentido, né, no sentido radial, são justamente os elementos que vão levar a seiva, né, que é transformando aí numa linguagem humana, seria a corrente sanguínea ali, né, da árvore que vai levar os nutrientes a partir do centro para esses anéis de crescimento, né? Por que a partir do centro? Porque a medula
ela é a parte central ali do tronco, né, do caule, e é nela que passam os nutrientes. E esses nutrientes vão a partir do centro em direção a esses anéis de crescimento através desses vasos aqui, tá? Então aqui é só uma explicação mais detalhada, né, do que eu falei aqui agora, né? Então a casca é o investimento mais externo, o câmbio, que é justamente esse encontro aqui da casca com o alburno, é justamente as células que vão se transformando em cada um desses anéis de crescimento aqui, né? Então esse câmbio aqui, né, como o próprio nome diz, né, câmbio quer dizer troca, né? Essas células vão deixando de ser ali casca e passam a se solidificarem aos poucos, criando cada um desses anéis de crescimento. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, né, do que é composto, né, lignina, celulose, né, o lenho, né, que é a parte útil do tronco, né, que vai ser aquela parte dos anéis de crescimento, que é o alburno, né, e o cerne, que é a parte central lá, né. Então a gente vai ver a coloração é diferente, a composição é diferente, a densidade é diferente. Então a gente apresenta ali a parte central com uma resistência muito mais alta, e à medida que esses anéis de crescimento vão se solidificando, eles deixam de ser albuno, porque as células morrem, e ele passa a ser o cerne ali da madeira, tá? E os vasos, como eu disse, né, que são elementos transversais ali, responsáveis por levar os nutrientes. Bom, sobre as vantagens e as desvantagens da madeira, né? A gente vai ver que a madeira, e aí a partir do momento que a gente sabe utilizar esse material, ele é um dos mais versáteis da construção civil, porque ele tem boa durabilidade se a gente proteger esse material, né, dos elementos que atacam ele, né, por exemplo, fungos, umidade, isso a gente precisa proteger, mas se a gente faz essa proteção, a gente tem uma durabilidade muito grande desse material, né? Então, as vantagens desse material, ele vai resistir simultaneamente aos esforços de tração e compressão, né? Então, a gente viu lá, quando a gente falou de concreto, o concreto é muito bom a compressão, mas a tração ele não tem um comportamento muito bom. Quando a gente viu sobre metais, a gente viu que o aço ele é bom tanto a tração quanto a compressão. O grande problema do aço é o impacto que ele gera e o custo que ele gera, né, para ser produzido. Então, eu preciso explorar o minério de ferro, transformar isso tudo, né, uma série de coisas. Mas ele também tem essa possibilidade. A madeira resiste também à flexão, que é essa, né, a capacidade dele fletir, né, dele ter uma barriga assim e ele resistir a isso. Você imaginar, por exemplo, uma viga de madeira, ela está sujeita ao esforço de flexão. O esforço de flexão nada mais é do que uma mistura de esforço de tração e compressão. Se eu faço um esforço de flexão assim, eu tenho tração embaixo e compressão em cima. Então é só uma combinação. Torção também é um outro tipo de esforço, né, nesse sentido, né? Então eu tenho tração e compressão também. E o cisalhamento, que é eu fazer isso com o material. Pergunta da Vitória aqui, mas é quando se trata de viga, né? Se for uma tábua, no caso, ela também aguenta flexão? Até certo ponto, sim, né? Você tem, por exemplo, uma ponte, né? Se eu fizer uma ponte, né, igual essa que tem ali, saindo do IFRA e descendo ali perto do Parque Ecológico, tem uma ponte lá, né? Então, se eu colocar só tábuas ali de madeira, ela vai resistir à flexão, mas até certo ponto, por causa da espessura dela mesmo, né? Então, eu tenho um limite para isso. Se eu coloco uma peça muito mais alta, igual lá é de madeira, é uma peça muito grande de madeira por baixo, que aí ela consegue suportar esse esforço de tração. Então, a mesma coisa, se eu for colocar numa obra minha uma viga de madeira, ela precisa ter uma dimensão tal capaz de suportar esse esforço de tração. Se for uma viga muito fina, uma peça de madeira muito fina, ela vai envergar, né, que já não é o ideal, né? Imagina, estou ali
A hora que eu coloco a carga do telhado, por exemplo, essa peça de madeira dá uma barrigona ali, né? Não é o ideal, nem esteticamente, nem funcionalmente, né? Mas ele vai aguentar, né? A não ser que eu aumente muito essa carga e essa tábua, vamos dizer assim, ela se rompa, né? Tem cálculo que nem para laje de concreto? Sim, não, é o cálculo é feito, e aí esse cálculo vai te dar justamente uma resistência que você tem que atingir. E aí a gente vai fazer alguns ensaios na semana que vem. No nosso laboratório a gente só consegue fazer um ensaio de compressão. Mas a gente tem um tipo de ensaio que a gente consegue medir essa capacidade que ela tem de suportar essa deformação transversal, né? Quando a gente fala em compressão, imagina um pilar de madeira, eu estou exercendo a carga aqui por cima, então ele está sendo comprimido. Quando eu falo de uma viga de madeira, o esforço é transversal, né? Ele é no outro sentido. Então as madeiras também têm essa capacidade de carga, ela é menor do que a compressão, naturalmente, mas ela tem uma capacidade. Então, por exemplo, o cálculo é feito da mesma forma. Ó, o nosso carregamento aqui vai ser de, sei lá, chutando um valor aqui, 30 quilonewtons, 300 quilonewtons. Então eu vou, através do tipo de madeira que eu escolher, e a gente vai ver que cada madeira tem uma resistência característica, essa madeira vai aguentar ou não com uma determinada área, vamos dizer assim. É sempre assim, gente, para resistir ao esforço, é um cálculo de área que eu preciso ter daquele material. Se eu tenho, por exemplo, uma viga de concreto, meu cálculo, né, eu sei que o concreto é, por exemplo, de 25 MPa, então eu tenho que ter uma viga de seção, por exemplo, aqui de 20 por 50, né? Então ele vai atingir. Se eu tenho um perfil metálico, né, que é o cálculo que a gente fez na prova, só que era para pilar, eu vou ter uma área ali de tantos centímetros quadrados. Então vai ser um perfil I soldado a um outro perfil I que vai me dar uma viga. Mas a minha área de aço é a seção desse perfil. A madeira é a mesma coisa. Eu preciso de ter uma área de madeira, e aí o tipo de madeira que vai definir é igual no concreto. Tem o concreto de 25 MPa, eu vou ter a madeira, por exemplo, o IP é uma madeira muito mais resistente que o eucalipto, por exemplo. Então ele aguentaria mais numa mesma área. Ou se eu quero atingir aquela capacidade de carga, eu vou ter uma área reduzida do IP em relação ao eucalipto, tá? Então é sempre assim, gente, carregamento é o quê? É área. É a minha área do meu material. Se o meu material é muito resistente, eu vou ter uma área menor, como é o caso do aço. Se eu tenho um material menos resistente, eu preciso de uma área maior para suportar aquilo ali, né? Então isso vale para qualquer material. Eu vou pôr uma viga de uma madeira que é muito leve. Eu vou precisar de uma viga muito grande de madeira, uma seção muito grande, para suportar o mesmo carregamento que eu teria uma viga menor de uma madeira mais resistente, tá? Mas o cálculo é feito do mesmo jeito que de concreto. O que vai variar, por exemplo, também é o peso próprio do material. Enquanto o concreto pesa mais do que a madeira, então o peso do concreto mesmo vai influenciar no cálculo, né? Assim como o peso da madeira vai influenciar no cálculo, tá? Por que a gente usa a estrutura metálica, até madeira mesmo? Porque são estruturas mais leves que o concreto, né? O aço vai ser mais leve porque o perfil vai ser mais leve, né? O peso próprio do aço ele é maior que o do concreto. A gente até caiu isso lá na prova nossa. O peso próprio do aço é maior que o do concreto, mas eu preciso de menos área de aço para suportar aquele carregamento. No caso da madeira, a madeira é mais leve que o concreto, né? Então, enquanto o concreto é 2.500 quilos por metro cúbico, a madeira aí, madeiras muito resistentes vão estar na faixa de 1.000 e poucos quilos por metro cúbico. Então, é menos da metade. Então, a estrutura vai ser mais leve e acaba influenciando. Continuando aqui, né, as vantagens da madeira, ela suporta todos esses tipos de esforços com uma massa específica muito menor do que o concreto, muito menor ainda do que o aço e por aí vai, né?
A madeira pode ser produzida em peças de grandes dimensões estruturais, que rapidamente se desdobram em peças menores. Enquanto o concreto, né, eu já tenho que definir ali, a minha viga é de 50 por 20, fazer a forma e concretar ali. A madeira não, eu posso levar para a minha obra ali peças de madeira muito grandes e à medida da minha necessidade eu dividindo essas peças de acordo com a minha necessidade. Né? Ela é um material que ele já está pronto ali, né? Eu posso manusear ele da forma como eu quiser. Outras vantagens da madeira, né? Ela pode ser trabalhada com ferramentas simples e pode ser reempregada. Né? Eu tinha uma casa de madeira, quero mudar lá para o Rio Grande do Sul. Eu posso desmontar essa casa e levar para lá e montar ela? Posso. Né? Lógico, eu vou avaliar o custo disso. Né? Então, eu vou desmontar a minha casa toda, colocar no caminhão, partiu lá Rio Grande do Sul, construo lá a minha casa. Né? Não tenho grandes problemas para fazer isso. Ou eu posso tirar uma coisa de uma obra e colocar em outra, também posso, não tem problema nenhum. Né? Ela não é monolítica como é o concreto, por exemplo. Né? O concreto, você moldou ele ali, o máximo que você vai fazer é demolir aquele troço, né? Você não consegue mudar ele. A não ser que você mude tudo junto, né? Carregar. Até já tem exemplos, né, de prédios que foram inteiramente deslocados, mas ele é monolítico, ele é uma coisa só. Ferramentas simples, então é uma serra, um machado, um disco de corte, você manuseia o material ali de forma muito fácil. Né? Ele apresenta boas características de isolamento térmico e acústico, que está muito ligado, gente, e aí é importante a gente ter esse entendimento, à composição do material. A madeira, por ela ser um material orgânico, onde ele circulava seiva, né, e tal, igual a gente mesmo, né, 70% do nosso corpo é água. A madeira, de certa forma, funciona assim também. Então, quando eu tiro essa madeira seca, né, e eu vou usar ela na minha obra, ela está cheia de espaços vazios, onde antes passava água, passava seiva e por aí vai. Por ela ter esses espaços vazios na sua composição, ela se torna um material com bom isolamento térmico e acústico, porque esses colchões de ar que tem dentro do material ajudam a dissipar ali tanto o som quanto o calor. Não sei se vocês estão tendo conforto térmico ou acústico, mas vocês vão ver lá que painéis de madeira são excelentes isolantes acústicos, né, e térmicos também, né, por causa dessa propriedade. Né? A gente pode ver isso em alguns materiais, por exemplo, quando eu falo que a parede de tijolo ela tem um bom isolamento térmico e acústico, porque no meio do tijolo tem aqueles furos lá, né, onde o ar circula. O que faz dissipar tanto o som quanto o calor é o ar. Né? Simplesmente isso. Se eu tenho um material muito denso, igual é o concreto, igual é o aço, aí por isso que se eu bater um martelo numa peça de aço, ele faz tim, tim, tim. Ou seja, ele tem um péssimo isolamento acústico. Também caiu isso na nossa prova, né? Ele tem boa condução acústica e térmica. Se eu meter um fogo ali no aço, ele vai esquentar muito rápido, né? O concreto é a mesma coisa. Se eu bater ele ali, quanto mais resistente ele for, e a gente viu sobre concretos de alto desempenho, né, ele tem poucos espaços vazios, na hora que eu bato ali é igual bater no aço, ele tim, 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 ele faz esse barulho mesmo. Já quando eu bato numa alvenaria de tijolo, se eu bater lá com o martelinho, eu vou ter um som mais oco. É por quê? Porque esse som está se dissipando ali. A madeira é a mesma coisa. Ela é cheia de espaços vazios na sua composição. Então, quando eu bato na madeira, ele faz aquele toque, toque, toque. É um som mais oco, porque o som está se dissipando ali no interior daquele material, tá? E outra, talvez a maior vantagem da madeira, né, é que ela é uma fonte de matéria-prima renovável e inesgotável à medida que a gente planta ali. Se eu plantar eucalipto, eu vou ter eucalipto. Se eu plantar IP, eu vou ter IP, e por aí vai. Né? Basta, né, como que as políticas vão conduzir isso aí. Né? Então, hoje em dia, a gente tem um incentivo muito grande a florestas, né, de áreas de reflorestamento com eucalipto. Por quê? Porque para a construção civil, ela é uma madeira
muito boa, que ela cresce muito rápido, em 10 anos você já tem um eucalipto adulto e com uma resistência muito boa. Ah, é menor que o IP? É menor que o mogno? Sim, é menor. Mas o que ela tem, já atende para a maioria dos usos que a gente tem na construção civil. Né? Então, por isso que ela é importante. Ao contrário, por exemplo, do concreto e do aço, porque uma hora vai acabar. O concreto, ele é feito de argila e calcário, né? O cimento, né, é feito de argila e calcário. A hora que acabar a argila, a hora que acabar o calcário, acabou o concreto, na composição que ele é hoje. O aço, ele é minério de ferro. A hora que acabar o minério de ferro, acabou o aço, não tem jeito, né? Apesar do aço ser reciclável, ele não é renovável, né? A madeira, ela é reutilizável, tirei de um lugar, pus em outro, e ela é renovável. Eu posso plantar outra e aí continuar usando esse material. Beleza, seguindo aqui, né? Então, para questões de sustentabilidade, questões de proteção da natureza, a madeira é de longe assim o material mais sustentável que eu posso usar na construção civil. Então vamos seguir aqui. E a gente vai ver um pouquinho das desvantagens desse material, né? É um material anisotrópico, heterogêneo e higroscópico. O que, que isso quer dizer, esses três termos, né? Anisotrópico quer dizer que ele é um material que as propriedades dele vão depender da direção das fibras desse material. Enquanto que eu tenho uma resistência muito alta no sentido das fibras, né? Todo material orgânico ele é constituído de fibras. A gente, por exemplo, né, a fibra muscular e tal, né, são fibras, né, fibra capilar e tal. Se o meu esforço é no sentido das fibras, esse material resiste muito mais do que no sentido perpendicular às fibras, né, que é o caso da madeira. Então, ou seja, anisotrópico quer dizer que a resistência dele vai depender da direção que eu estou aplicando aquele esforço. Não é o caso do concreto e não é o caso do aço. Eles são. Se aplicou a carga de um jeito ou de outro, ele tem a mesma resistência, tá? Heterogêneo, o que, que isso quer dizer? Que ele é um material constituído de diversas fases, né? Visualmente você enxerga ali as fibras, você consegue ver os espaços vazios, você consegue ver a parte mais clara, a parte mais escura da madeira. Diferente do aço, por exemplo, né, que é um material homogêneo, né, ele tem ali a mesma característica visual ao longo dele todo. E higroscópico quer dizer que ele tem água na sua composição, assim como a gente, né, 70%, de novo, né, 70% do nosso corpo é água. Na madeira também tem um percentual muito grande de água, mas aí a gente seca essa madeira para a gente poder utilizar. Características que são próprias da constituição orgânica, fibrosa e orientada. As fibras são orientadas numa direção e isso vai influenciar na característica do material. Outras desvantagens, né? É vulnerável a micro-organismos e sua durabilidade é limitada caso não seja submetida a processo de proteção, que é aquilo que eu falei. Né? Se eu coloco esse material exposto a agentes externos, ele tende a degradar muito mais rápido do que outros materiais. Né? Por exemplo, fungos, né? A madeira, se você permitir que ela tenha contato com água e ar ao mesmo tempo, ela vai proliferar ali fungos que vão degradar esse material. Né? Tem um vídeo muito legal que eu vi esses dias, eu até não sabia disso, né, que em Veneza, todo mundo já ouviu falar, né, não, mesmo que não conheça Veneza, já ouviu falar que Veneza é uma cidade que foi construída numa região de água, né, de mar. Ela foi construída em cima da água mesmo, né? E esses dias eu vi esse vídeo que estava explicando como que funcionava a fundação das edificações lá em Veneza, né? Por incrível que pareça, as fundações dessas edificações são todas feitas em estacas de madeira, né? E eu achei isso incrível, porque você pensa, né, madeira dentro da água, ela vai apodrecer, né? Mas não é a madeira dentro da água que apodrece, é a madeira
em contato com a água e o ar, né? As partículas de oxigênio ali em contato com elementos da água, sais minerais, vão proliferar os micro-organismos que vão apodrecer essa madeira. Então, o que, que eles faziam? Eles faziam as estacas de madeira lá das edificações, e aí depois vinha com um coroamento ali de pedra, né, e tijolo. Então, a parte que ficava exposta à variação de maré, ela era de tijolo, mas isso tudo apoiado em cima de várias estacas de madeira que ficavam completamente submersas, né? Então é muito legal isso aí. Então a madeira funciona assim: tem ar e tem água, está sujeita a apodrecer. Né? Se tem só água, não tem problema. E aí, como que eu vou proteger essa madeira? Usando um verniz, por exemplo, regiões de praia que tem casas de madeira, eles passam aquele verniz marítimo, que é um verniz próprio para proteger de água, de chuva, de mar, de brisa molhada e por aí vai. Né? E tem outros materiais que vão proteger a madeira aí. Outros processos também que vão ajudar a proteger essa madeira. Que mais? Outra desvantagem é que ela é sensível à variação de temperatura e também umidade. Todos vocês já devem ter percebido aí, talvez na casa de vocês, né, que quando está em época de chuva, que o tempo está muito úmido, as portas às vezes agarram ali, né? E aí, quando para de chover e o sol abre, ela volta a funcionar normalmente. Isso é por quê? Porque a madeira absorve a umidade. Ao absorver a umidade, ela incha um pouco e aí esse material agarra. Então a gente tem ali uma certa dificuldade em época de chuva, que ela incha mesmo, as dimensões dela aumentam por conta dessa absorção que ela, às vezes não é nem a chuva que bateu na madeira, o próprio ar está muito úmido, ela absorve essa umidade e aí ela vai inchar por aí. Né? E a outra coisa é a variação de temperatura, né? Que ela tá, elas não são muito indicadas quando você precisa manter uma temperatura, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, vou fazer uma casa lá nos Alpes suíços, né? Então, essa casa, ela precisa, de certa forma, manter o aquecimento interno ali, porque as temperaturas externas são muito frias, né? Então, a madeira não é indicada para isso. Então, por isso que lá se faziam construções de pedra e tal, porque quando você tem essa proteção, vamos dizer assim, né, esse material aí, ele não vai dissipar ali aquele calor, né? Como eu disse lá, como ela tem muitos espaços vazios, ela vai dissipar ali tanto o som quanto o calor. Né? E quando a gente quer manter essa propriedade, a madeira não é um material muito indicado. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu estou num lugar muito quente, se eu coloco a minha casa de madeira, ela tende a ser mais fresca do que uma casa de concreto, né? E por aí vai, por causa dessa facilidade que ela tem de dissipar ali esse calor e o som também, né? Porque ela tem muitos espaços vazios na sua composição. Então, estou fazendo uma casa na praia e é muito quente, né? A madeira é uma boa opção, porque aí você não vai ter a casa muito quente. A casa da mãe da minha esposa, lá em Belo Horizonte, é uma casa que foram escolhidos os materiais não muito adequados, né? Falando disso, né, de isolamento térmico. A fachada oeste da casa, ela é toda revestida de pedra. Então bate aquele sol e esse calor vem todo ali para dentro da casa e aí a casa fica muito quente nos períodos muito quentes do ano. E se essa casa fosse de madeira e tal, a gente não teria esse problema. Então tudo é conhecer os materiais, né? Seguindo aqui. Outras desvantagens ali da madeira, né? Que ela vai se apresentar em formas limitadas, né? Lógico, vai ser o tamanho da árvore que eu tenho. Né? Então eu tenho árvores mais grossas, né? Então, mais grosso, onde eu tenho mais possibilidades, e eu tenho árvores mais finas. Por exemplo, o eucalipto, ele é uma madeira que não tem dimensões muito grandes. Você vai pensar em no máximo 20 a 25 centímetros de diâmetro. Então isso acaba limitando um pouco a utilização dessa peça única, vamos dizer assim, né?
Vão ser peças normalmente alongadas e de seção reta transversal reduzida, né, em forma de tábuas, basicamente, ou seções mais reduzidas. Eu não consigo fazer uma peça única de madeira, por exemplo, de 50 por 50, igual eu conseguiria de concreto, né? A não ser que eu pegue uma árvore muito grande. Então, essa questão da limitação, ela é uma desvantagem, mas à medida que a gente evoluir os processos, a gente vai ver que a gente consegue suprir essa deficiência, essa desvantagem do material. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. É um material de produção demorada e, se explorada irracionalmente, vai comprometer a fauna, a flora e o resto da vida no planeta. Lógico, né? Se eu consumir toda a madeira que tiver e não plantar mais, né, eu vou chegar um momento que eu não vou ter mais esse material disponível. Só que isso acontece com todos os materiais. Se eu consumir irracionalmente, eu vou acabar com tudo aí, não vou ter nada. Então, eu tenho áreas de reflorestamento. Então, daqui a 10 anos eu colhi esse eucalipto, plantei mais, daqui a 10 anos eu vou ter outro. Né? Então, eu preciso de ter várias, vamos dizer assim, plantações, né, de várias florestas, né, de eucalipto, por exemplo, para ter e ao longo dos anos atender a demanda ali da construção civil e tal. Quando lá onde eu moro, lá em Minas, né, quando a gente vai de Belo Horizonte para a cidade onde eu moro, né, em Curvelo, existem várias fazendas de eucalipto. E a gente vê ao longo dos anos, né, vários momentos que esses eucaliptos estão. Você tem ali alguns eucaliptos com 2 metros de altura, outros com 4, outros com 5 e outros já bem grandes. Aí tem uma época do ano que tem a colheita desses eucaliptos, aí a estrada fica cheia de caminhão de eucalipto, daí a pouco ali está tudo descampado. Você passa ali daqui 1 ano, 2 anos, já está nascendo novos eucaliptos. Então, assim, esse é o cultivo racional, né? Para que você sempre tenha material disponível. A foto aí provavelmente ali é de exploração da floresta amazônica, né? Que é a nossa região que é agora, exploração indiscriminada que gera um impacto muito grande. Né? Então, é um material renovável, mas desde que eu saiba, né, utilizar esse material. Bom, com relação às classificações das madeiras, né, a gente pode classificar essas madeiras em madeiras finas, né, que são aquelas madeiras comumente utilizadas ali por materiais mais para utilização mais delicada, né, em mobiliário, em marcenaria, né, e por aí vai. Então a gente tem alguns tipos de madeira mais adequados a isso, né? Normalmente são madeiras mais macias e tal. Então tem o louro, a cerejeira, o cedro, sucupira. Antigamente era muito comum, né? Tem um armário de sucupira, um armário de cerejeira. Hoje em dia é só a MDF, né? Mas antigamente era assim, que eram madeiras mais fáceis de ser trabalhadas, né? Madeiras mais macias, né? Pro marceneiro e tal poder trabalhar. A gente tem as madeiras duras, que são empregadas em construção, né, de um modo geral, estrutura, em telhado. Né, então a gente vai ter ali uma resistência maior e uma durabilidade maior dessas madeiras. Compensação, elas são mais duras, né? Você não vê falar o cara fez um móvel, né, uma mesa de embuia, por exemplo, né? Que é um material muito difícil de ser trabalhado, madeira muito dura mesmo, né? Difícil cortar, difícil pregar e etc. Então tem a embuia, a peroba, canela, aí tem as madeiras de lei, né? Tanto que foi o nome que elas receberam, porque eram madeiras muito boas, né? Vamos dizer assim, para fazer barco, para fazer uma série de outras coisas. Eram as madeiras que eram protegidas pela coroa portuguesa. Então tem o mogno, tem o ipê, o angico, são todas madeiras muito resistentes, muito duras, e que eram escolhidas ali pela coroa portuguesa, né? Como a gente sabe aí, né, Portugal talvez tenha sido o maior país do mundo em termos de navegação, né? Portugal e Espanha ali, mas Portugal principalmente, e esses navios eram feitos com madeiras de lei, que muitas delas vieram do Brasil, tá? Então, hoje em dia, elas ainda levam esse termo, ainda são protegidas pelo IBAMA e tal,
Mas é basicamente isso, é uma madeira que tem uma resistência muito alta e com, com possibilidades de uso, né, serem mais resistentes. Madeiras resinosas, né, são madeiras muito usadas na construção pelas suas excelentes características mecânicas, né, e possibilidades de trabalho. Só que apesar disso, né, como eu já falei, elas precisam de proteção contra intempéries, né? São exemplos de algumas madeiras resinosas, angelim, cabriúva, jatobá, entre outras. Então, elas seriam o meio termo entre as madeiras muito macias e as madeiras muito duras. Então, ou seja, são aquelas madeiras que eu consigo trabalhá-las até um certo ponto com um nível de detalhe, um nível de acabamento, mas que me dão ainda uma resistência e uma durabilidade muito grande. Então, vocês podem ver ali, se vocês forem numa madeireira, né, o principal uso deles é madeiras para telhado, né, e para, por exemplo, andaime, escoramento em obra e tal. E vão ser essas madeiras resinosas, que elas têm uma boa resistência, mas não são tão duras. Imagina se a madeira o telhadeiro fazer um telhado com uma madeira muito dura. Ele ia ter dificuldade para cortar as peças, para fazer os encaixes, né? Porque um telhado ele é todo feito através de encaixe, né? As peças são encaixadas umas nas outras. Então, se fosse uma madeira muito dura, ele não ia conseguir fazer isso. Então, raramente você vê um telhado de IP, um telhado de embuia, né, que são madeiras muito duras. Você tem madeiras intermediárias ali. Angelim é uma madeira muito comum, jatobá também, para fazer telhado. Bom, sobre o processo de produção dessas madeiras aqui. Essas madeiras vão passar por algumas etapas, aí eu não vou entrar muito em detalhe, até para não ficar muito cansativo. Mas são elas, né? O corte, eu vou lá, extraio a madeira lá na floresta. A segunda etapa é a toragem, que eu vou transformar essas madeiras em toras, né? Cortar os galhos, cortar ali os galhos mesmo, para ela ficar uma tora de madeira, cortar o topo ali da madeira, que não serve, né? O falquejo vai ser a retirada ali das laterais, imagina que é um círculo, né? Eu vou cortar ali as laterais em cima e embaixo para ela ficar mais ou menos quadrada, né? O desdobro vai ser transformar esses quadradões, vamos dizer assim, em tábuas, né? E o aparelhamento, que é o acabamento, né? Que eu vou transformar nas peças comerciais ali que a gente conhece, de caibro, de ripa, de terça, que são aquelas peças que a gente vê no mercado. Ah, eu tenho uma terça de 5 por 10, 5 por 12, né? Então isso aí vai do aparelhamento, né? Que eu vou tirar a partir do desdobro ali dessas etapas anteriores. Então, basicamente, eu ir cortando, né? Eu ir transformando essas peças para os tamanhos que eu preciso. Aqui essa tabelinha que mostra que alguns vai variar, tá, gente, de região para região, né? Mas alguns padrões ali para essas peças. Então, por exemplo, se pensar em ripa de telhado, né? Então, normalmente eu vou ter ali no máximo 10 centímetros de largura, normalmente é 5, né, por uma espessura de 1,5, 2. Se eu falo no caibro, aí eu tenho de 5 por 8, ou de 4 por 6, por aí vai, né, as vigas de madeira, as pranchas, por aí vai. Então, essa tabelinha aqui é interessante para a gente conhecer mais ou menos ali a nomenclatura ali quando a gente for usar nos nossos projetos. Ah, estou propondo ali uma tesoura que é feita de vigas de madeira com essas dimensões, por aí vai. As propriedades dessa madeira, né, desse material, madeira, né? Por causa das condições que a gente viu, né, da composição dessa madeira, essas propriedades vão variar de uma espécie para outra. De certa forma, como as madeiras crescem, elas são todas de um mesmo jeito. O que vai influenciar ali é como que a composição dela vai acontecer. Né? Se eu tenho uma determinada espécie
onde as fibras são mais próximas, eu vou ter menos espaços vazios. O que acontece? Eu tendo a ter uma madeira mais densa, né? Quanto menos espaços vazios, mais densa. Naturalmente, se ela é mais densa, ela vai ser mais pesada. Então, todas as propriedades das madeiras vão estar ligadas à densidade da madeira. Porque a composição química, vamos dizer assim, né, as moléculas e tal, é basicamente a mesma. O que vai influenciar é como que essas moléculas vão acontecer ali na estrutura. Então, quando eu chegar, se você chegar lá numa madeireira, né, e pedir lá duas amostras de madeiras diferentes, aí uma pesa o mesmo tamanho, né? Uma pesa 1 quilo, a outra pesa 2 quilos. Assim, logicamente, essa que pesa mais, ela vai ser mais resistente em todos os aspectos. A durabilidade, a resistência à compressão, a resistência à flexão e por aí vai. Então é isso, gente. A madeira mais pesada resiste mais. Simples, direto, não tem segredo. A madeira mais leve, por que ela é mais leve? Porque ela tem mais espaços vazios no meio dela, ela vai ser menos resistente, tá? Simples assim, não tem muito segredo. E, obviamente, em que ponto da árvore, né, que isso foi extraído. A gente viu lá no tronco, né, que tem a parte central, que são células mortas mais resistentes, e à medida que essas partes vão ficando mais externas, ela tende a ser mais macia e menos resistente. Então, às vezes, dentro de uma mesma espécie, você tem variações ali de resistência por causa dessa diferença, né? De onde foi tirado. Você imaginar, eu tenho árvores de diâmetro de 1 metro, 1,5 metros. Então eu tenho diferentes momentos ali, né, de onde essa peça foi extraída. E obviamente isso vai impactar na resistência, tá? O processo de beneficiamento, que são aquelas etapas que a gente viu, também vai influenciar. E outro elemento que pode influenciar é a presença de algum defeito. Por se tratar de um material natural, ele está sujeito ali a ter algumas células defeituosas, né? Igual nós mesmos, né? A gente não tem ali, falando de humanos, né? Tem câncer, né? Que são células problemáticas, tem uma série de doenças que são da composição das células, né? Da formulação delas, né? Problemas das células. Na madeira é a mesma coisa. Ah, deu um problema ali naquele conjunto de células, aí deu um problema ali, que aí esse ponto é um ponto frágil da peça de madeira. Características físicas, né? O teor de umidade vai ser a quantidade de água que tem numa peça de madeira. Normalmente, quando a gente corta madeira e, e ela começa o processo, né, para ser transformada num material de construção, ela vai secando naturalmente, né? Porque não está circulando mais água dentro dela, que vem lá da raiz e tal. Então ela vai secando porque essa água vai evaporando, né? Quando eu acabo de cortar a madeira, ela tende a ter uma umidade muito mais alta, porque ela estava ali igual a gente mesmo, né? A gente está cheio d'água, né? Quando a gente morre, a gente vai ressecar. Na madeira, a mesma coisa, ela vai ressecando até a umidade e temperatura ambiente ali, né? Para eu secar ela mais que isso, eu tenho que levar ela na estufa, né? E secar, né? Se eu tenho uma umidade abaixo de 23%, né, eu posso falar que essa madeira passa a estar protegida dos fungos e bactérias. Você lembra que a gente falou que para ter fungo e bactéria eu preciso de ar e água? Quando eu reduzo muito essa quantidade de água, eu protejo essa madeira da proliferação ali desses fungos e bactérias, né? Então, muitos processos de proteção da madeira, eles secam essa madeira, leva lá no autoclave, que é o termo, né? Que é o sistema, que eu vou secar essas madeiras para que ela fique protegida contra esses agentes externos, né? Aí tem essa tabelinha aqui que mostra alguns percentuais aqui de como que a gente considera a madeira. Quando a umidade está acima de 30%, a gente fala que é a madeira verde, ou seja, eu acabei de cortar, ela está cheia d'água.
De 23 a 30 é a semi-seca, de 18 a 23% é como ela é vendida comercialmente. Então, eu cortei a madeira, ela foi secando e atingiu esse patamar aí, entre 18 e 23. Se eu deixar essa madeira no sol, lá, ela vai secar mais um pouco ainda, então ela vai ficar entre 12 e 18, então, ou seja, ela ainda está mais ainda protegida, né, contra os agentes, né, fungos e bactérias. E a madeira dessecada, né, que vai passar por processos de secagem artificial, né, até eu ter o máximo vamos dizer assim, de secagem dessa madeira, que é quando eu levo ela na estufa e chega essa umidade a zero. Então eu coloco ali a temperatura alta para secar completamente todas as moléculas de água que tem nessa madeira, tá? Ah, professor, por que que todo mundo faz isso? Porque é caro, né? Imagina você precisa ter um forno muito grande, colocar essas madeiras todas lá, secar e tal. Então é um processo que é caro. Como ela secando ao ar livre, eu já protejo ela da maior parte dos fungos e bactérias, então isso é o que é feito, né? Então essa madeira fica lá secando ao natural, vamos dizer assim. Retra, retrati, retratilidade e dilatação. São os processos de inchamento e encurtamento da madeira, à medida que ela tem variação de temperatura e umidade. Encheu d'água, ela incha, secou, ela retrai, né? Isso aí todo mundo já deve ter percebido, né? A madeira ela tem esse problema. Se eu seco muito a madeira, né? Se eu deixo, por exemplo, uma mesa de madeira muito tempo exposta ao sol, ela vai secando, secando, secando e as peças começam a envergar assim e ficar toda torta, né? Isso é por quê? Porque ela está retraindo e ela vai se deformando aos poucos. A massa específica, que é o que a gente viu, está associada ali à densidade, que é o peso da madeira pelo seu volume. Quanto maior o peso por um mesmo volume, mais densa é a madeira, mais resistente ela é. Então, a madeira mais leve, ou seja, a madeira com a massa específica mais baixa, né, ela vai ser mais leve, mas está mais suscetível aos problemas, né, de um modo geral. Aí aqui tem uma tabelinha que exemplifica que algumas espécies mais comuns de madeira e qual que é a densidade dela, a massa específica delas. Como eu falei com vocês aqui, ó, madeira estrutural, eu vou ter mais ou menos 1.000 quilos por metro cúbico. IP, pau-ferro, caviúna. Repare para você ver, um concreto simples, 2.500 quilos por metro cúbico. As madeiras mais pesadas estão aí pouco acima de 1.000 quilos por metro cúbico. Então, ou seja, isso é um material muito mais leve que o concreto. O aço, por exemplo, é 7.500 quilos por metro cúbico. Só que você não precisa disso tudo de aço, né? Isso que acontece. Madeiras muito leves, né? Então, vocês devem ter já visto pinos, algumas madeiras assim que são usadas para fazer andaime, tábua para pintor pintar lá a parede e tal. São madeiras mais leves, ou seja, madeiras mais baratas, mais fáceis de ser produzidas, mais rápidas. Então, elas são madeiras muito leves. Imagina se eu construir um andaime com peças de madeira muito pesada, ele mesmo vai cair, né? Então eu construo isso com madeiras muito leves, que ela vai ter uma certa resistência, e como é uma instalação temporária, não tem muito problema. Características mecânicas é o que eu falei, vão ser sempre associadas à massa específica do material e é como que ela vai se comportar no dia a dia. Resistência à flexão, resistência à compressão, durabilidade, essas são as características mecânicas que estão todas, absolutamente todas, ligadas à massa específica do material. É simples, gente. Pensou em madeira? Mais leve, mais fraca. Mais pesada, mais resistente. É assim. Não tem outra explicação. Aí esses resultados de características mecânicas são feitos em ensaios laboratórios, né? A gente vai fazer alguns desses ensaios semana que vem, né? Que vão, como a gente viu, por ele ser um material anisotrópico, ser definidas pelo direcionamento das fibras ali. Não vou ficar repetindo isso. Defeitos na madeira, né?
que aí é o que vai talvez definir a utilização dela. São anomalias provenientes do desenvolvimento da árvore. Como eu falei ali, pode ser células problemáticas, células defeituosas. Imagina que durante o crescimento ali daquela madeira, em um determinado momento, ela levou uma pancada de um machado, por exemplo, ou um raio que bateu na árvore. Então, aquela região ali tende a ter um desenvolvimento diferente do resto da madeira. Ah, caiu um bicho ali naquele ponto, a madeira foi crescendo, incorporou aquele inseto ali e ele ficou ali dentro, né? Então ele é um ponto fraco daquela madeira. Então aqui são alguns exemplos, ó. Na letra A, um nó da madeira. Muitos de vocês, se você qualquer madeira, você vai ver assim uma bolinha assim, e aí a gente vê claramente os anéis de crescimento aqui, como que eles são impactados pela presença desse nó. A letra B, rachaduras que são ali muito, na maior parte das vezes, desencadeadas ali por as veias da madeira, né? Que aquilo ali ressecou e aí virou uma rachadura ali. É natural da madeira a existência disso. O abaulamento, que é a letra C aqui, que é muito parecido com o arqueamento. Né? O arqueamento é essa curvatura no sentido das fibras aqui. E o abaulamento é no sentido perpendicular às fibras, que está sujeito ali àquele processo de retração, de dilatação da madeira, ou do processo de produção dela lá, né? E a letra E, que é a curvatura, que também é muito, de certa forma, semelhante aí, né? A letra F aqui até não está escrita aqui, mas a letra F é defeitos causados no processo de produção dessa peça de madeira. Porque se ela foi cortada erradamente, por exemplo, a gente já viu aqui, já falou que a resistência maior das madeiras é no sentido das fibras. Né? Então, se eu corto ela no sentido contrário ou inclinado aqui, eu estou trabalhando de forma errada ali. É igual cortar uma carne. Né? Não sei se vocês já perceberam, quando eu corto a carne no sentido das fibras, ela corta muito mais fácil. Se eu tentar cortar, morder uma carne no sentido perpendicular às fibras, né, é mais difícil de eu cortar essa carne, por aí vai. A lógica é mais ou menos a mesma. Madeiras transformadas, só para a gente não ficar tão cansativo, né? Acho que vocês já estão ficando meio cansados aí. As madeiras transformadas são outros materiais que são produzidos utilizando madeira. Né? Então a gente vai ter as madeiras reconstituídas, né? A gente vai ver alguns tipos de madeiras que são reconstituídas, né? Que é um material obtido através de pequenos pedaços da madeira original e que são reagrupadas, né? Utilizando cola, com ligação a quente, por aí vai. Né? Os mais conhecidos são o MDF, o MDP e o OSB. O que é o MDF? Né? Que ó, Medium Density Fiberboard. Ou seja, é a prancha de madeira, né, de fibra, né, com média densidade. Então, é uma madeira boa ali, até certo ponto, para fazer móvel, para fazer guarda-roupa, para fazer painel, né? Mas não tão boa para ambientes externos, por exemplo, que vai estar sujeito a chuva, a sol, por aí vai. Então, ela tem uma média densidade. Como a gente viu que densidade está ligada à resistência, então é um material com uma média resistência, né? Então, material manufaturado, ou seja, industrializado, feito de fibras de madeira ligados por uma cola, né, uma resina. Aqui a massa específica média delas. Né? E aí você vai pôr os diversos acabamentos que você quer. Acabamento de embuia, de ipê, de carvalho, de pinos e por aí vai. Por que o MDF estufa? Assim como a gente viu todas as madeiras, e aí o MDF também, ele é constituído de muitos espaços vazios. Quando esses espaços vazios eles se enchem de água, ele estufa. Então, o que a gente vê muito esse imóvel de cozinha, né? Cozinha e banheiro. Que às vezes a pessoa que limpa o banheiro, a pessoa que limpa a cozinha, ou a gente mesmo, né? Obviamente, joga água ali, essa água vai entrar ali por entre a proteção desse material,
Muitas das vezes o MDF ele tem essa placa de fórmica por cima, que é uma tinta mesmo sobre uma pequena lâmina de madeira que vai proteger da água. Mas se essa água entra por um ponto ali, ou numa junção, ou numa falha dessa fórmica, essa água entra ali, esse material vai inchar. E uma vez que ele incha, mesmo que você tire a água dele, ele já deformou. Como a gente viu, né, uma deformação plástica, ela não volta ao normal. Então, por isso que o MDF incha. Então, para o MDF não inchar, é não deixar cair água nele. Ah, então na hora que for limpar o banheiro lá, eu tenho um móvel de MDF, então eu tenho que evitar que jogue água nele. Então, muitas das vezes, os marceneiros levantam o móvel do chão, né? Ele fica com aquele espaço vazio por baixo, que é justamente a gente poder jogar água e tal. Se nunca cair água no MDF, ele nunca vai inchar, né? Lembrando que tem a água no ar também, né? Quando o ambiente é muito úmido, também pode acontecer isso aí, né? Então é um processo natural ali. O MDP é Medium Density Particle Board, então, ou seja, é uma chapa de, de um material composto com partículas de madeira. É como se eu moesse a madeira, passou lá na serraria e gera um tanto de partícula durante os processos de serragem da madeira, de criação das peças. Essa serragem eu junto tudo, né, e faço ali coloco numa forma, coloco a cola, né, isso é prensado, aí eu gero esse material feito de partículas muito pequenas, né? Normalmente aqui está até falando, né, as partículas mais grosseiras, elas ficam no meio, e eu tenho camadas onde esse material, as partículas mais finas, dão um acabamento melhor. Ele é um material, vamos dizer assim, desculpe o termo, mas é um material muito vagabundo, porque ele vai estragar muito mais fácil que o MDF. Ele está muito mais sujeito à água, porque ele vai ter muito mais espaços vazios, consequentemente ele é menos denso e mais leve. Ele vai estar sujeito a inseto, porque como os espaços vazios são tão grandes, o inseto consegue penetrar ali. No MDF não, são espaços, mas são espaços onde só a água entra, né, o ar e tal. Quando esses espaços são grandes, eu começo a ter cupim e uma série de insetos ali que vão danificar esse material. A resistência do MDP é baixa, se comparado ao MDF, né, e mais baixo ainda se comparado à madeira, né? Então é muito ruim. Ele então tem que ser para móveis assim, onde não vai ver água nunca, tipo um quarto, uma escrivaninha assim na sala, por exemplo, onde o pé dela é protegido com uma peça metálica, uma peça de plástico, mas o ideal é que não veja água nunca, assim. Às vezes, por exemplo, a frente da gaveta é um material melhorzinho, então o MDF, mas as partes internas da gaveta eles fazem com o MDP, né? Então é basicamente isso. Para economia mesmo, é um material bem mais barato. E o outro material é o OSB, Oriented Strand Board. Então é uma chapa feita com feixes de pedaços de madeira. Então é a mesma lógica do MDP, mas em vez de ser partículas, são feixes. É tipo pequenos pedaços da madeira mesmo, né? Como se eu tivesse raspando isso aí eu vou criando uma série de fibrazinhas, né? Feixes de fibras, e depois isso é montado. Então ele tende a ser tão ruim quanto o MDP. Ruim que eu falo, gente, lógico, tem usos e usos, né? Vou fazer um móvel barato, por exemplo, um guarda-roupa barato para uma situação temporária, por exemplo. Eu vou usar madeira de lei, eu vou usar madeiras mais caras? Não, eu faço com esses materiais mais simplórios, porque eles naturalmente vão exigir menos e vão durar menos mesmo, né? Então é questão de uma necessidade de mercado mesmo. Então, aí são feitas essas chapas e tal, também com a densidade mais baixa, obviamente resistência mais baixa. A madeira compensada, né, que também é um outro tipo de madeira transformada, são chapas, pequenas chapas de madeiras coladas umas nas outras, né? Então eu tenho chapas ali às vezes de 2 milímetros, às vezes até menos, 1,5 milímetro, igual está aí,
onde eu vou somando isso e eu vou tendo chapas de pequenas, uma chapa mais grossa feita de pequenas chapas de madeira, né, onde essas chapas são coladas e prensadas umas nas outras, né? E aí eu vou ter o compensado, né? Aí o termo mais comum que a gente ouve falar, né? Eu tenho o compensado de madeira. Então o compensado de 7 milímetros, de 9 milímetros, de 18 milímetros, vai depender da quantidade de chapas e da espessura da chapa. Então agora a gente já sabe a diferença. MDF é quase que a madeira moída, partículas muito pequenas. Eu tenho o MDP, que são partículas mais grosseiras. Eu tenho o OSB, que são feixes, né, então pedaços maiores de madeira. E a madeira compensada, que são lâminas de madeira. Eu acho que tem uma foto aqui, ó. Aqui, ó. Essa foto ilustra bem, tá vendo as pequenas? Então, isso é o compensado, né? Também tende a ser um material mais frágil do que a madeira mesmo, né? E aí vai depender do tipo de uso. Então, às vezes, né, quando eu estudei arquitetura, as pranchetas eram feitas com compensado de madeira. Hoje elas já são feitas com o MDF, que ele é mais resistente. Seguindo aqui, a madeira aglomerada é muito semelhante ao MDP, né? Praticamente a mesma coisa. São produtos industriais obtidos de madeira reduzida a pequenos fragmentos, né? Então, é a mesma lógica do... O MDP é um tipo de madeira aglomerada, né? Que são partículas onde são comprimidas, né? Sob pressão e com uma resina que vai colar isso aí, tá? Aí fala aqui das aplicações e divisórias e de forma secundária na construção civil. Por exemplo, tapume de obra, né, a canteiro de obra temporário, barracão de obra, né, muitas vezes são feitos com material aglomerado. A madeira laminada colada. Esse aqui talvez seja o melhor dos materiais, das madeiras transformadas. O que é essa madeira laminada colada? São lâminas de madeira coladas umas nas outras, mas aí não são chapas muito finas, igual o compensado. São peças, tábuas de madeiras mesmo, né, com fins estruturais. Né? E aí, como eu tenho lâmina, imagina aqui, ó, minha mão é uma lâmina de madeira. Se eu tenho uma lâmina sobre a outra, dependendo de como eu comprimir elas, eu posso fazer curvas, né? Porque são tábuas de madeira, como ela tem uma certa flexibilidade, eu vou colando umas nas outras e eu posso ter elementos curvos feitos com essas lâminas de madeira. Por elas terem uma resistência muito alta, possibilita aí grandes vãos e tal. Né? Tem alguns exemplos aqui, ó. Aqui. Isso aqui é uma construção feita com... Imagina se eu conseguiria fazer isso aqui com uma peça única de madeira. Não consigo, porque eu não tenho uma árvore com esse formato. Né? Então, o que são? São lâminas de madeira, né, coladas umas nas outras, onde eu vou fazendo, vou colando e vou colocando no formato que eu quero, né? Através daqueles compressores, né? Aquelas peças que vão dando a forma certinho. E aí eu vou criando essas estruturas curvas. Então a madeira laminada colada é o que possibilita a gente usar a madeira de forma estrutural, lâminas, peças de madeiras umas sobre as outras, coladas com uma cola super resistente. Né? Então a ruptura não vai acontecer na cola, né? Porque é uma cola super resistente. E aí eu posso fazer peças planas, peças curvas, né? Grandes vigas, né? Com grandes alturas, né? Tudo que são lâminas de... Aqui, ó. Aqui é um outro exemplo. Isso aqui é uma igreja toda feita, parecendo uma costela aqui de um ser humano, né? Até de um bicho, né? São formas curvas, todas feitas com peças, lâminas de madeira. Dá para ver aqui, ó, que você tem algumas lâminas aqui de madeira que foram coladas, né, com esse formato. Quase acabando, tá, gente? Por último aqui, as aplicações que a gente tem da madeira na construção civil. Né? Elas vão desde
construções temporárias, né? Então eu tenho forma, eu tenho andaime, como eu disse, barracão de obra, tapume de proteção de obra, né? Eu tenho elementos definitivos, como estruturas em madeira, coberturas, né, de telhado, revestimento de parede de madeira, pisos, esquadrias, né, guarda-corpo de madeira, forro de madeira, e pisos e escadas também feitas, né? Então são elementos fixos, né? E elementos temporários também feitos de madeira. Aqui alguns exemplos. Hoje em dia já se tem tecnologia e já tem sido feitos edifícios inteiros em estrutura de madeira, né? Peças estruturais mesmo, pilares, vigas, lajes, todas feitas de madeira. Nesse caso aqui, ó, é só a caixa de escada que era feita de concreto. Esse aqui, à esquerda, é um prédio todo feito de madeira também. Estrutura, pilares, vigas, lajes. Aqui um outro exemplo. A maioria fora do Brasil, tá, gente? Aqui no Brasil ainda não se usa. O Brasil ainda, pela disponibilidade de material, o concreto acaba sendo o material mais usado. E aí, em estruturas de concreto, a gente também precisa de elementos de madeira para fazer as formas, né, de piso, forma de laje, forma de viga, forma de pilar, os escoramentos para as lajes, escoramento de viga, tudo isso a gente ainda usa madeira. Andaimes, né, para execução de fachadas, né, estruturas de cobertura, né, aqui todo feito em peças de madeira laminada colada, né, que vão possibilitar essas formas curvas. Imagina que esse pilar em Y aqui, né? Eu não tenho uma árvore que me possibilite fazer isso. Né? Agora, com a madeira, com a lâmina de madeira, eu consigo fazer esse tipo de elemento. Vedações, né? Então, eu tenho casas feitas com revestimento de madeira, né? A única preocupação, soltar essa casa do chão. Repare que como ela sempre fica, quando você faz uma casa de madeira, você deve sempre evitar esse contato com o chão por causa da umidade, por causa de bicho, né? Então você dá essa proteção para a edificação. Esquadrias, né? Portas, janelas, né? Tudo feito de madeira, isso aí já há muitos anos, né? Guarda-corpos de madeira, escadas feitas de madeira, forros de madeira, né? Seja a estrutura, né? Como seja também a vedação do forro, né? Pisos inteiros feitos de madeira, seja internos ou externos, escadas, né? Decks externos, piso de tábua corrida, piso de taco, tudo isso feito de madeira. Revestimento, né? Quem pode falar, Vitória? Professor, no caso para fazer, você falou que a madeira ela suga muita umidade, né? Então, Isso. normalmente a madeira que usam em deck, que vai ficar na piscina, por exemplo, qual seria É, o seria o ide... condensado, o aglomerado? Qual desses tipos que você falou? Nenhum deles, né? Nenhuma das madeiras transformadas seriam indicadas para pisos externos, assim, para decks externos. Aí o ideal é a madeira mesmo, né? Então aí você vai escolher aquelas madeiras mais resistentes, né? A gente viu lá as madeiras mais duras, né? Então é um deck de embuia, um deck de angico, um deck de ipê, né? Que são madeiras mais resistentes mesmo. E mesmo assim, elas precisam de uma proteção. Então, você precisa passar o verniz o que vai ser? Vai ser uma camada, né, que a gente vai passar sobre essa madeira que vai proteger. Quando a gente falar de tintas, a gente vai ver muito sobre isso, né, que a gente tem o verniz comum, aí tem o verniz marítimo, que fornece uma proteção a mais, né, então, ou seja, ele é como se fosse um selador, ele vai selar aquela madeira ali. O que é selar? É vedar esses buracos que tem na composição natural dela para não entrar água, né? Então, é basicamente isso, tá? E a madeira, à medida que ela é mais densa, mais resistente, ela vai perdendo essa capacidade de se deformar, né? Pela composição dela mesma, por ser uma madeira mais resistente. Ela vai inchar ou retrair muito pouco, né? E aí, com isso, ela tende a ser mais resistente, tá? Então, nenhuma dessas madeiras transformadas, elas podem estar em áreas externas, com exceção da madeira laminada colada, porque elas são peças de madeira mesmo,
né, madeira nativa, pranchas de madeira nativa coladas umas nas outras. Mas essas que passam por esses processos industrializados, né? Então, seja o MDF, o MDP, o USB, o compensado, nenhuma delas serve para ação de intempéries, assim. Já internamente eu não tenho muito esse problema, né? Então eu posso usar um painel ripado de madeira que seja feita de compensado, posso, né, usar o MDF, né, que aí não vou ter problemas. Ou peças mesmo, né, placas, né, pranchas de madeira com revestimento de paredes, né? Tudo vai depender do caráter que você quer dar, né? Um aspecto mais rústico, um aspecto mais requintado, o acabamento de laca, né? A laca o que que é? É uma pintura que eu estou passando ali por cima do MDF, né, que vai proteger. Então, se usa muito, eu vou fazer uma cozinha de MDF, mas vai molhar? Vai molhar. Só que a camada que eu fiz de laca por cima desse MDF vai proteger essa madeira. Tudo é assim, eu estou usando, mas se eu colocar a proteção, eu potencializo aquele uso. Né? Então, eu vou usar o MDF numa cozinha, né? Então, eu vou colocar uma placa de fórmica, vou proteger com um material laqueado, né, que vai dar proteção para a madeira. Dando um exemplo lá em casa, né, que teve até, foi no início foi o quê? Quando começou as chuvas, né, esse ano, em novembro, né, ano passado, o meu closet lá em casa, ele era de MDF cru, sem revestimento. E a gente teve um problema no telhado e a água desceu pela luminária, né? Quebrou uma telha lá, a água desceu pela laje e filtrou pela luminária. Aí o meu closet, eu perdi meu closet inteiro, porque o MDF cru, né, não tinha proteção, ele inchou, várias peças incharam e aí deu mofo e tal. Então o que que eu fiz agora, né? Além de corrigir o problema lá da telha, né, para não descer mais água pela luminária, eu agora, né, tive que refazer o closet, aí eu fiz colocando todas as peças com uma camada de fórmica, né? Então, mesmo que molhe, até durante a limpeza lá, que molhe, aí tem uma proteção a mais, tá? Então, eu posso usar a madeira, posso usar o MDF? Pode, mas sempre pensar que tipo de proteção que eu vou dar para aquele material, tá? Então, aqui alguns exemplos, né, acabamentos internos. Aqui, provavelmente, nessa imagem aqui, eu tenho um piso de tábua de madeira, de tábua de madeira mesmo, mas aqui um painel que é MDF, né? A porta ali de MDF, nada impede, está protegida aqui, é um ambiente interno, né? Então não tem problema. Mobiliários aqui, né? Cozinha, né? Aparador na sala e própria mesa, cadeira, né? Se vocês repararem, essas cadeiras que são de madeira, muitas delas têm uma proteção embaixo do pé, que é justamente para soltar ela do chão. A pessoa lava o chão aqui com água, essa cadeira está em contato com essa água ali no chão, aos poucos ele vai apodrecendo. Né? Então eu tenho ali, às vezes, um pezinho de plástico, ou de borracha, ou até de metal, para proteger esse material desse contato com a água. Se eu entendo, né, se eu conheço a característica do material, eu sei como proteger esse material. Vou propor uma mesa dessa aqui num projeto meu, lá de interiores, numa casa. Uma mesa dessa aqui, sei lá, R$ 6.000. Aí eu não penso na proteção que ela vai ter aqui embaixo. Com 2, 3 anos, dependendo de como que for o uso dela, eu já vou ter que trocar esse pé aqui, porque ele está sofrendo ação ali de fungos, bactérias, né, cupim, etc. Então eu tenho que proteger. Pessoal, para fechar aqui, uma dica para vocês, quando vocês quiserem saber sobre uma determinada madeira, né, existe um Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, onde tem aqui uma parte que traz um catálogo de todas as madeiras que a gente tem no Brasil. Então, não vou falar todas, né, mas a grande maioria, pelo menos as comuns, né, e essa fonte de informação vai trazer ali características de cor, de resistência. Eu estou na dúvida entre usar uma embuia e um IP para o meu telhado. O que eu quero? Elas estão no mesmo preço lá na madeireira. Tá, então eu vou lá, vou ver qual que é a cor, vai ter uma amostra lá do site, a resistência desse material. Então aqui, ó, o IP resiste mais, então eu vou usar o IP.
ah, não, o IP, ele existe mais, mas o que a embuia me fornece já me atende, só que ela tem uma cor mais bonita, então eu vou usar a embuia. E aí por aí vai. Então essa é uma boa fonte de pesquisa aqui para vocês, tá? Fica a dica aí. E na próxima aula, a gente vai fazer alguns ensaios em madeira. Então, vai ser em grupo também, daquele mesmo grupo que vocês fizeram, ou se quiser mudar também não tem problema. E a gente vai precisar, a norma pede que esse corpo de prova de madeira, ele tenha 5 por 5 por 15, né? A gente vai fazer 3 ensaios nesse corpo de prova. Um ensaio de densidade, então a gente vai pegar o volume dele e o peso, para a gente ver mais ou menos as madeiras que são mais pesadas e as que são mais leves. Vamos associar isso à resistência à compressão. Então, a gente vai fazer um ensaio de resistência à compressão dessa madeira. E aí a gente vai também fazer um ensaio para ver o teor de umidade dessa madeira. Ou seja, do jeito que ela estava lá na madeireira, quanto que ela tem de umidade, tá? Então, eu vou querer que cada grupo traga pelo menos 2 corpos de prova, porque um a gente vai romper e o outro a gente vai deixar na estufa para ele poder secar, né? Então, nós vamos pesar e medir os dois, aí um deles a gente vai romper, então, ou seja, ele vai danificar, e o outro a gente vai deixar na estufa para o dia seguinte a gente ver o peso dele seco, tá? Tiago, você ia perguntar alguma coisa? Tem que saber o tipo de madeira. Pois aí eu vou pedir que vocês conversem entre si, como a gente não tem um grupo da disciplina, eu vou pedir para que vocês conversem entre si, para que cada grupo traga um tipo de madeira, para justamente a gente ver as diferenças de peso. Porque imagina, todo mundo traz jatobá, aí vai perder a graça, assim, né? Então o grupo da Thaís, gente, eu fui lá e comprei um de eucalipto. Eu fui lá, nós arrumamos um de embuia, arrumamos um de IP. Então, quanto mais diversificado for, mais rico vai ser o nosso ensaio. Então, conversem entre vocês. Às vezes alguém vai na madeira e fala assim, gente, aqui tem de 4 madeiras diferentes. Então, eu vou trazer aqui, aí já fica 4 grupos com 4 madeiras diferentes, tá? Se não for possível de trazer, cada grupo trazer um, né? Quanto mais diversificado for, melhor. Tá? Mas aí vou pedir que vocês conversem entre si, porque eu também não posso definir qual madeira vai ser, porque às vezes vocês não encontram e tal, né? Ali naquela madeireira Pinheirão, essa que tem no caminho aqui para o centro, eu sei que tem 2 madeiras diferentes lá, o Jequitibá e uma outra lá. Então já são 2 possibilidades. O que é importante, né? Vamos tentar seguir essa medida aqui, 5 por 5 por 15, para a gente ficar mais ou menos dentro da norma. Aline, dúvida? Sobre as medidas, professor, é 5 de largura, 5 de altura e 15 de comprimento, né? Isso, aqui ó, que está esse desenhozinho aqui, ó, 5 por 5 por 15. É importante que o 15 seja no sentido da fibra, tá? Vocês vão ver lá na madeira, vocês vão falar assim, não, eu quero que essa altura dele seja no sentido da fibra, porque nós vamos fazer um ensaio de compressão aqui, ó, a carga vai ser aplicada aqui no 5 por 5, né? Então a gente precisa garantir que seja no sentido da fibra. A madeira a gente vê ali os veios dela, né? Normalmente eles já cortam assim lá na madeireira. Por exemplo, isso aqui é uma medida, por exemplo, de um caibro, 5 por 5. Então normalmente o caibro já é no sentido da fibra da madeira. Então aí ele vai cortar lá um toco de 15 centímetros, tá? Madeira transformada? Não, não vamos trabalhar com madeira transformada, não. Vamos tentar achar só madeira natural mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso, pessoal. Voltar aqui. Essa apresentação já está lá no AVA, né? Então aí vocês se organizem lá para ver esses copos de prova para a gente ensaiar na semana que vem. E no começo da aula eu vou corrigir a prova, para a gente tirar as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Pessoal, eu não vou fazer chamada hoje, porque às vezes nem todos conseguiram conectar. Eu acho que por hoje tá bom aí de conteúdo, senão fica mais cansativo do que já foi. Obrigado aí pela presença de vocês e nos vemos semana que vem.
Falou, gente. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau.